A paz de Cristo, meus amados irmãos, que honra, que glória, que alegria estar mais uma vez trazendo a palavra de Deus para você nesta manhã, enfim, no horário que você estiver assistindo. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero pregar um texto que está lá no Evangelho de Mateus, que é quando Jesus está na cruz, Mateus capítulo 27, versículo 40, que diz o seguinte: dizendo tu que destrói o templo, e em 3 dias o reedifica e salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz, Bom, Jesus no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, havia dito que destruiria o templo, e reconstruiria em 3 dias novamente. O povo era tão carnal que não havia entendido que o templo que Jesus se referia era ele mesmo, que era o templo do Espírito Santo, e que em 3 dias Jesus iria ressuscitar novamente. Então, o templo que seria reconstruído em 3 dias seria ele que iria ressuscitar no 3º dia após a sua morte. Mas o povo não entendeu isso e questionou a ele quando Jesus estava crucificado, dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reconstrói, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz, Então, o que eu quero meditar com os irmãos nessa palavra é que nós cristãos, que servimos a Deus, temos momentos de dores, de dificuldades, de provações, de aflições, tudo aquilo que todo ser humano passa. Eu acho que com o cristão um pouco mais intenso ainda, As nossas dores, elas são em dobro, E só quem serve a Deus sabe o nível de perseguição, de provação que a gente passa, E as pessoas que estão em roda da gente nos questionam: poxa, mas tu serve a Deus, fulano, como é que Deus pode deixar isso acontecer na tua vida, Às vezes a gente perde um filho, perde um ente querido, somos demitidos, o nosso relacionamento acaba, inúmeras situações adversas se apresentam na nossa vida. E as pessoas que estão ao nosso derredor não entendem, não compreendem, E aí começam a questionar a nossa fé. Assim como a fé de Jesus, a força, o poder que inclusive Jesus tinha, foi questionado. Perguntaram para ele: olha, se tu é filho de Deus, salva-te a ti mesmo, E desce dessa cruz. E pra gente descer da nossa cruz é o quê? Abandonar, vencer aquela situação de adversidade, de sofrimento, de dor que nós estamos vivendo, estamos passando, E só que muitas vezes eu e você temos a capacidade, sim, de se nós quiséssemos descer da nossa cruz de sofrimento, assim como Jesus era Deus. Se ele quisesse descer da cruz do sofrimento ali que ele estava apanhando, que ele, tinha sido pregado, enfim, é uma tortura terrível que eu nem quero comentar aqui. Mas, nós poderíamos sim. Por exemplo, às vezes a gente está temporariamente num deserto espiritual, está desempregado, é mais porque a gente quer. Se a gente quisesse, a gente abandonaria aquele processo ali espiritual, pegaria um emprego e tudo ok, seguiria a vida. Porém, há um propósito maior por trás daquele sofrimento. Aquele sofrimento ali, ele, além de ser algo que nós nos permitimos passar e aceitamos passar, assim como Jesus aceitou pagar o preço pelos nossos pecados, nós aceitamos pagar o preço do sofrimento para que nós venhamos ter evolução espiritual, evolução emocional, sabedoria, conhecimento, fortalecimento, intimidade com Deus, Que é coisas que talvez, se nós não passarmos tais dificuldades, a gente não vai adquirir, A dor, o sofrimento não é algo bom. Eu, como ser humano, eu posso dizer que eu acho que não há nada que eu deteste mais do que sofrer, do que sentir dor. Olha, eu detesto dor. Eu acho que todo homem, nós homens sentimos dor intensamente. Então, sentir dor não é bom. Mas tem dores que elas são obrigatórias na nossa vida. Se a gente quiser transpassar dificuldades, se a gente quiser desenvolver inteligência emocional, quiser desenvolver, como é que eu posso dizer, experiência em determinadas áreas da nossa vida. E aqui, a dor de Jesus Cristo, ela também, de certa forma, ela não era obrigatória, mas era necessária. Jesus Cristo precisava pagar o preço pela nossa vida, para que nós não viéssemos ser consumidos novamente, que Deus não viesse destruir a humanidade, e que, além de tudo, nós
pudéssemos novamente ter acesso à presença de Deus, né? Que foi isso que Jesus nos deu, acesso à presença de Deus quando pagou pelos nossos pecados, né? Para que nós não viéssemos ser mortos e destruídos. Então, em determinadas ocasiões da nossa vida, nós somos questionados, né? Poxa, diz que serve a Deus, diz que é servo do Deus vivo, é profeta, tem visão espiritual, tem isso, tem aquilo, mas não consegue transpassar um probleminha tão simples que é conseguir um emprego, que é solucionar o problema do seu relacionamento, da sua empresa, né? São coisas aí que são colocadas em xeque, mas as pessoas não compreendem, né, que tem processos que são necessários na nossa vida para nos trazer crescimento espiritual, crescimento emocional. Então são coisas que somente quem tem fé em Deus, quem entende os processos espirituais que a gente vive, vai conseguir compreender, né? Que é um processo de amadurecimento, que é um processo de preparação que a gente está vivendo, né? E talvez hoje você esteja vivendo um momento de dor, de dificuldade, onde você está na cruz, está sendo crucificado, está sendo apedrejado, está sendo chicoteado, em meio aos problemas, às dificuldades da sua vida, e estão questionando a você: poxa, mas não é esse aí o servo de Deus, não é esse aí que diz ser profeta, não é esse aí que é obreiro na igreja, né? Cadê o Deus dele? Cadê o Deus dela? Porque é isso que as pessoas questionam, né? Eu digo pra você, meu irmão e minha irmã, não abandone a sua cruz, não dê ouvido a falas de pessoas totalmente desprovidas de conhecimento espiritual, acima de tudo, pessoas que não entendem, que não têm capacidade de entender o processo espiritual que talvez que você esteja vivendo através do seu sofrimento hoje, né? Não desça da sua cruz. Talvez esse sofrimento que você está passando hoje, eu não sei em qual área da sua vida você está sofrendo, você está padecendo, hoje está doendo, hoje talvez você não gostaria de estar passando por ele, eu tenho quase certeza que não gostaria, quem gosta de sofrer, né? Mas é necessário, meu irmão, para o seu crescimento espiritual, mental, emocional e talvez até mesmo financeiro, né? São processos que são necessários a gente viver algumas vezes na nossa vida. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Em hipótese alguma, desista da sua luta. A sua luta é o que vai te dar uma vitória lá na frente. Deus olha para nossa dor, para o nosso sofrimento, e Ele não se agrada. Deus não gosta de ver nem eu, nem você e absolutamente ninguém sofrer, né? Então, todo sofrimento, no seu fim, ele tem um propósito maior que o de Deus. Amém? Fique com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.